Na musculação existe algo chamado The Big Three, os três grandes, os três principais, que basicamente são os principais exercícios, né, a base da musculação, que inclusive são os exercícios utilizados no esporte powerlifting, que é o esporte que eu pratico, vocês provavelmente já sabem disso. Basicamente, vamos lá, quais que são esses três grandes? Agachamento, supino e levantamento terra. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês outros três exercícios que podem contribuir para você melhorar esses exercícios base, esses exercícios principais dos seus treinos. Fala galera, beleza? Aqui é o Leveloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de a gente começar de fato o conteúdo, não esquece de deixar já o seu like aqui embaixo, se inscreve também no canal caso você ainda não esteja inscrito e bora lá. Então galera, como eu estava falando, né, esses três exercícios principais, eles são, né, a base basicamente do powerlifting. Inclusive quando a gente vai realizar uma competição, você ou talvez vai assistir uma competição de powerlifting, você vai notar que existe uma ordem, que basicamente é essa mesma que eu estou aqui na camiseta, ó. Primeiro squat, bench press e deadlift. O que que significa? Primeiro agachamento, depois supino e por último levantamento terra. É essa ordem que normalmente o pessoal treina e também compete. E vai ser essa mesma ordem que a gente vai utilizar então aqui no nosso vídeo. Vamos lá então começar falando do agachamento, ok? O agachamento ele é um exercício praticamente completo, trabalha o corpo inteiro com ênfase em membros inferiores, principalmente quadríceps, glúteo e tal. E eu vou trazer aqui então para vocês três exercícios que você pode implementar no seu treino para fazer você ganhar mais força, mais técnica, enfim, melhorar o seu agachamento. O primeiro exercício então é o pause squat, ou seja, o agachamento com pausa. Esse exercício nada mais é do que você realizar um movimento tradicional que você está acostumado, só que você vai fazer uma leve isometria, uma leve pausa de 1, talvez 2 segundos lá embaixo na sua amplitude máxima e depois você vai subir. É um exercício que vai trazer diversos benefícios, inclusive se você escolher apenas um único exercício acessório para o agachamento, eu provavelmente escolheria esse. É um exercício que vai trabalhar a sua postura, a sua técnica, vai melhorar o seu agachamento nesse quesito, vai te trazer mais familiaridade, mais costume, digamos assim, com a parte mais baixa do agachamento, que é onde a maioria das pessoas tem dificuldade e falham, e também vai fazer com que você obviamente ganhe mais força. Por quê? Quando a gente faz uma isometria, a gente faz uma pausa, a gente tende a trabalhar mais força nessa região, nessa fase do movimento que a gente está pausando. Então se por exemplo a gente faz essa pausa no agachamento ali abaixo de 90 graus mais ou menos, a gente está fortalecendo o nosso corpo, músculos, até mesmo cérebros, para poder enviar os sinais elétricos para o músculo se contrair, a ganhar mais força nessa fase do movimento. Então a gente vai ter uma força e explosão, né, uma potência maior. Então realmente é um exercício muito bom, eu gosto muito de incluir nos meus treinos. Você pode fazer depois de um agachamento tradicional ou então em um dia separado, não tem regra, o importante é você fazer. Não recomendo fazer muitas repetições, fica aí na faixa de 6 para baixo de repetições, 6, 5, 4, 3, às vezes 2, uma repetição. O importante é que você saiba que você provavelmente vai usar menos cargas, ok? Então não precisa se cobrar, você não vai pegar a mesma carga que você está agachando normal, provavelmente ele é só um exercício complementar. O segundo exercício aqui, que na minha opinião também é formidável para você melhorar o seu agachamento tradicional, é o front squat, o agachamento frontal. Pode ser feito de diversas maneiras, tem gente que faz, né, com os braços cruzados na frente, tem gente igual eu que apoia nos dedos, tem como fazer também com strap, enfim, o importante é fazer o movimento com a barra na frente. Qual que é a grande diferença? O agachamento frontal, apesar de levantar normalmente cargas menores, faz com que o ênfase seja um pouco maior no quadríceps, que é o principal músculo envolvido no agachamento tradicional. Então você ter quadríceps fortes pode fortalecer também ainda mais o seu agachamento. Fora que, por se tratar de um movimento com a barra na frente, a tendência é que a barra realmente caia para frente. Então você faz muita força, principalmente no seu core, região central do seu corpo e até mesmo superiores, para estabilizar. Isso vai refletir em uma melhora da sua postura, uma melhora técnica do seu agachamento com a barra nas costas muito alta. Porque se você for comparar os dois agachamentos, você vai notar que normalmente o agachamento frontal ele tem a postura mais ereta, você fica, né, com o tronco mais na vertical, e isso vai acabar transferindo um pouco mais para o agachamento tradicional, fazendo com que você tenha também mais estabilidade, o que é fundamental para conseguir realizar um bom agachamento, já que muitas pessoas elas falham, não conseguem evoluir no agachamento ou alguma coisa assim, justamente por falta dessa estabilidade. Elas descem até lá os 90 graus, às vezes passam disso e não conseguem subir porque começaram a desequilibrar, começaram, enfim, a tremer ou alguma coisa assim. Então essa estabilidade é muito importante, na minha opinião o front squat ajuda muito mesmo. O terceiro exercício que também vai poder melhorar o seu agachamento, agora não é um exercício de força, não é um exercício que vai te trazer realmente mais força no agachamento, mas vai te trazer mais amplitude e ao mesmo tempo mais conforto, que são duas coisas que também são muito importantes no agachamento. Não adianta você colocar um monte de peso, não conseguir descer, ou então às vezes você conseguir descer, mas cheio de dor, dói o joelho, dói o quadril, enfim, não é um movimento, né, que é saudável para você. Então pensando nisso, o terceiro exercício é uma mobilidade, que é simples e fácil, que você provavelmente já deve ter me visto fazendo várias vezes. Se você me segue lá no Instagram, posto quase sempre que eu estou fazendo, que é o cócoras. É um movimento que é completamente natural para o nosso corpo, na verdade era para ser, mas infelizmente a gente vai crescendo e a gente vai parando de fazer,
onde você simplesmente vai realizar um agachamento mais profundo e você vai ficar naquela posição ali por um tempo que você conseguir. Eu recomendo que você comece fazendo diariamente, cerca aí de 2 séries a 3 séries de 30 segundos, e aí você vai poder acrescentando, acumulando mais tempo ao longo aí de conforme você for evoluindo. Eu, por exemplo, hoje em dia faço aí de 3 a 5 minutos, não faço tudo direto, normalmente, às vezes até consigo, mas normalmente eu divido em 2 a 3 séries esse tempo, às vezes faço de manhã e à noite, às vezes antes do treino, não tem uma regra. Então o importante é você começar a ficar cada vez mais familiarizado e confortável com a profundidade no agachamento, para que quando você vá fazer o agachamento com peso lá na musculação, no powerlifting, onde você estiver treinando, você realmente tenha, né, mais controle, mais segurança, mais conforto, que é muito importante. Agora vamos falar do bench press, do queridíssimo supino, que é, né, o exercício acho que mais querido, mais famoso aí das academias e que todo marombeiro gosta. O supino é um exercício, galera, que vai exigir principalmente peitorais, ombros e tríceps. Então os exercícios que eu vou passar aqui é para fortalecer esses grupamentos musculares e também fazer com que você aumente então sua força e também de certa forma técnica no exercício, que também é muito valioso. O supino é muito técnico, apesar de, claro, a força sempre ser o mais importante. O primeiro acessório então que eu acho que vai poder alavancar o seu supino é o supino com pausa, o pause bench press. Basicamente você vai descer a barra, você vai tocar ela no peito, você não vai largar, você não vai descansar a barra, você vai manter ainda a tensão do seu corpo, mas você vai fazer uma isometria com a barra encostada aqui no seu peitoral, uma isometria de cerca de 1 a 2 segundos geralmente, e aí você vai subir do completo zero. Qual que é a vantagem disso? Você realmente vai treinar a sua força de arrancada sem ficar utilizando aquela força elástica, sem ficar quicando a barra no peito, que querendo ou não, quando você desce a barra no supino, quica ela no peito para subir, isso acaba te ajudando, é como se fosse dar uma roubadinha. Então quando você faz a pausa, evitando que utilize a força elástica, você tende a trabalhar muito mais a sua força, e a gente está querendo o quê? Melhorar o nosso supino, ficar mais forte. Então a pausa ela pode ser um acessório muito importante. E aqui, parecido com o agachamento, quando a gente faz uma pausa da barra aqui no nosso peito, a gente começa a se familiarizar, acaba, né, trabalhando um pouco mais o controle nessa fase do movimento, que é onde normalmente as pessoas se desesperam. Elas encostam no peito e querem subir de qualquer jeito, ficam quicando a barra, é normalmente onde a galera falha também, então você consegue ter um maior controle e uma maior estabilidade no movimento. Consegue trabalhar também a melhoria técnica, né, posicionamento dos cotovelos, retração das escápulas, enfim, você faz um movimento mais controlado, não faz um movimento com pressa. Isso é muito, muito importante para você melhorar a técnica e a força do seu supino. O segundo exercício aqui da nossa lista para melhorar o seu supino é a paralela. E caso você não consiga ainda fazer paralela, pode fazer de repente o push-up, né, as flexões no chão, e evoluindo até conseguir fazer a paralela. Qual que é a grande vantagem desse exercício? Eles trabalham, primeiro, os mesmos grupos musculares que trabalham no supino tradicional, só que você normalmente vai ter um trabalho um pouco mais alto ali de tríceps, principalmente na paralela, o que é legal também para o nosso supino, e você também tem um alongamento bem alto, que também é legal para arrancada, trabalhar a parte baixa ali do supino. E o que eu mais gosto desse exercício é que ele é muito, muito versátil. Eu consigo colocar, por exemplo, muita carga na paralela para fazer, sei lá, 5, 13 repetições, assim como eu posso fazer sem peso e fazer 15, 20 repetições no final do treino, no começo do treino. Enfim, é realmente super versátil. Então você consegue inserir praticamente qualquer treino. Pode ser como primeiro, segundo, terceiro exercício, como último. Isso é o mais interessante. E muita gente fala algo que eu também concordo, que realmente é a paralela que constrói fortes tríceps. Então realmente inclua as paralelas no seu treino. Caso você ainda não consiga, faça as flexões, vá adaptando enquanto isso. Porém, realmente faça os exercícios que você vai sentir uma grande diferença no seu supino. Eu esqueci qual que é o próximo. Aqui. O terceiro exercício aqui da minha lista, na verdade, são 2. E aí você vai escolher qual que se encaixa melhor para a sua realidade. Ou o desenvolvimento com a barra, ou então o supino com a pegada fechada. Os dois eles são diferentes, mas eles podem ter uma aplicabilidade muito boa dependendo do indivíduo. O que eu quero dizer? Se quando você faz o supino, sua maior dificuldade é tirar a barra do peito, ou seja, quando você falha, quando a série está muito pesada, o seu ponto de dificuldade é realmente essa arrancada, o desenvolvimento com a barra provavelmente vai ser mais interessante, porque essa fase de tirar a barra do peito utiliza muito os ombros, então fazer um desenvolvimento com barra pesado, ter força nesse exercício vai transferir muito bem para o seu supino também. Agora, se o seu ponto de falha, a sua maior dificuldade, o seu ponto mais crítico no movimento é, na verdade, o lockout, ou seja, a finalização, aí, parte de extensão do cotovelo, igual é para mim, ou seja, do meio para o final, onde eu normalmente falho, a pegada fechada no supino vai ser provavelmente muito interessante, porque ela enfatiza mais o trabalho do tríceps, que é o responsável, né, o principal responsável, na verdade, por essa finalização do supino. Então agora eu quero que você comece a pensar qual que é a fase que você tem mais dificuldade no supino, e caso você tenha dificuldade, faz uma série ali mais ou menos até perto da falha, uma série bem pesada, e grave a sua execução e tente identificar nesse vídeo onde que você tem mais dificuldade para tirar a barra do peito, para finalizar o movimento, e aí você escolhe qual desses acessórios você vai focar mais ainda, beleza? E agora vamos falar do deadlift, ou seja, o levantamento
levantamento terra. As dicas que eu vou dar aqui servem tanto para quem faz o levantamento terra sumô, quanto para quem faz o levantamento terra convencional, beleza? E o primeiro exercício da lista é o levantamento terra com pausa. Se você já chegou a essa parte do vídeo, você provavelmente já entendeu que fazer a pausa é muito interessante para você ganhar força naquela determinada fase do movimento, etc, etc. E aqui no terra é a mesma coisa. Você vai analisar o seu levantamento terra, ver onde você tem mais dificuldade. Por exemplo, tem pessoas que normalmente falham, sei lá, 2 dedos abaixo do joelho. Tem pessoas que falham 1 dedo acima do solo, assim que tira da barra já não consegue mais fazer o movimento, acima do joelho, enfim, você vai ver onde que você normalmente falha no seu levantamento terra e você vai realizar séries onde você vai fazer uma pausa aí de 1 a 2 segundos nessa fase do movimento. E essa pausa vai acontecer na fase concêntrica, ou seja, quando você levantar a barra, você vai fazer a pausa naquela fase, aí você finaliza o movimento e desce normal, beleza? Então é um exercício que é muito legal, também vai envolver cargas bem mais baixas do que o levantamento terra tradicional, mas é muito importante para você ganhar força nessa fase do movimento, que vai fazer com que você consequentemente levante mais cargas no levantamento terra com séries normais quando você for fazer elas pesadas. O segundo acessório que eu também acho muito interessante para melhorar o seu levantamento terra é fazer o outro levantamento, ou seja, a outra variação. Se você faz o levantamento terra convencional, geralmente, incluir em alguns treinos, algumas séries, alguns dias, talvez, o levantamento terra sumô seja interessante, assim como vice-versa. E eu digo isso por alguns motivos. O principal é que os dois trabalham os mesmos grupos musculares, então isso por si só já é muito interessante, e também porque normalmente quando a gente treina muito pesado um desses levantamentos, a gente começa a ter às vezes algumas dores, alguns desconfortos, a gente não consegue ser tão consistente. Então fazer ali, né, alguns dias com outro levantamento pode ser muito valioso. Vou citar um exemplo aí para vocês entenderem. Eu estava fazendo apenas levantamento terra convencional praticamente a minha vida toda. Esse ano que eu comecei a incluir sumô nos meus treinos. E aí sempre que eu fazia o convencional por muito tempo, eu ficava muito dolorido da lombar, doía realmente muito minhas costas e me impedia às vezes de ter uma evolução tão alta no terra como eu gostaria. Aí esse ano eu comecei a focar mais no levantamento terra sumô. E o que aconteceu? Comecei a sentir um desconforto no meu quadril de tanto fazer o terra sumô pesado, né, com muita frequência e tal. Então, na minha opinião, a melhor forma de você conseguir fazer um levantamento terra pesado é justamente incluindo os dois. Inclusive, eu acho muito legal você ser forte nos dois, ok? Claro que você vai ter a sua prioridade, mas de vez em quando fazer o outro vai ser legal, até para você conseguir descansar um pouco mais o principal músculo envolvido no que você está acostumado a fazer, porque querendo ou não, o sumô não pega tanto lombar, querendo ou não, né, no convencional não pega tanto, por exemplo, um quadríceps, um quadril, que é comum de pegar mais no sumô. Então isso é muito legal, tá? Você fazer essa alternância, você de vez em quando fazer o outro levantamento, nem que seja um pouquinho mais leve, obviamente, mas incluir porque você vai ter realmente um fortalecimento geral do corpo, um descanso também para o seu levantamento terra principal, muito legal, que vai poder fazer você aumentar a força e a sua técnica do seu deadlift. O terceiro acessório que eu trouxe aqui então, parecido com o supino, na verdade são duas opções, e aí você que vai escolher qual opção você vai fazer baseado em onde você tem mais dificuldade. As opções que eu trouxe aqui é basicamente o levantamento terra em déficit e o levantamento terra em blocos, e eles têm particularidades diferentes. Um você vai estar aumentando a amplitude de movimento e o outro você vai estar reduzindo. E qual que é a diferença? Quando você faz o seu levantamento terra, seja convencional ou sumô, a sua maior dificuldade é a arrancada, é tirar a barra do chão, você pode acrescentar o déficit deadlift, ou seja, o levantamento terra em déficit, que você vai subir numa anilha, para que você, aumentando a amplitude, você treine a sua arrancada, para que quando você vá fazer o levantamento terra na amplitude normal, você tenha mais força. Agora sim, a sua maior dificuldade na verdade é, digamos que ali do joelho para cima, é a finalização do movimento, onde você estende o joelho, encaixa o quadril, pode ser que seja mais interessante fazer o levantamento terra em blocos, o famoso meio terra, né, conhecido aí no mundo do bodybuilding. Então é muito importante que você saiba diferenciar que esses dois movimentos eles têm propósitos diferentes e muito dificilmente uma pessoa vai precisar fazer os dois no mesmo treino, porque, né, como eu já expliquei, eles são distintos, eles trabalham, fazem um movimento bem diferente. Se você provavelmente não vai ter dificuldade para arrancar e ainda para fechar, não tem como. Você só vai ter um momento onde você vai falhar, onde você não vai conseguir levantar o peso, etc. Então a mesma coisa relacionada à pausa, ok? Grave o seu vídeo de execução, dê uma analisada, né, uma conferida, uma investigada no seu vídeo, onde que você tem mais dificuldade, e aí você vai lá e inclui esses exercícios. Uma coisa também que eu acho muito importante, tá, galera? A pausa não necessariamente vai ser exatamente onde você falha. Às vezes você falha para tirar a barra do chão, ou então do joelho para cima e tal, mas a pausa vai acontecer do chão até ali mais ou menos a linha do joelho, tá? Então você vai encontrar o ponto de dificuldade, o maior ponto de dificuldade entre essa parte, ok? Talvez a falha aconteça no meio da coxa, mas você não vai pausar ali exatamente. Aí você faz o terra em bloco. A pausa você vai fazer entre onde você arranca e até a linha do joelho. Aí você vai identificar onde ali que normalmente você tem mais dificuldade. Normalmente ali uns 2 dedos abaixo do joelho e tal, mas, né, pode variar de indivíduo para indivíduo. E agora vocês devem estar pensando também como incluir esses exercícios no treino. E pessoal, não tem mistério, tá? Vai lá, determina qual que você quer priorizar, qual fase do movimento, qual acessório você achou legal, que você quer testar, que você achou pertinente para você. Inclua algo em torno de 2 a 3 séries para começar. Todos esses exercícios que eu falei, você pode trabalhar em uma faixa de 3 a 8 repetições, em média, acho que pode funcionar bem. E aí você vai testando, ok? Vai adicionando
adicionando mais carga, progredindo a cada semana, talvez incluindo mais séries. É tudo uma questão de teste. Não se prenda a uma receita de bolo, tem que ser 3 de 10, 2 de 5, 3 de 8, alguma coisa assim. Não se prenda. Comece da maneira que você achar mais confortável, vá testando um exercício novo na sua rotina e aí você vai incrementando, você vai aprimorando ao longo das próximas semanas conforme o seu exercício principal também for evoluindo, beleza? É isso aí, então. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, quero muito saber um feedback, o que você achou desse conteúdo. Também se inscreve no canal caso você não esteja inscrito e deixa também um like aí embaixo, beleza? É isso então, até a próxima e valeu!